Pregação do dia 13 de julho de 2024. O centurião de Cafarnaum. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião. O que era um centurião? Um soldado, na verdade um soldado de alta posição de Roma. Implorando-lhe, ou seja, pedindo-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Ou seja, eu irei até lá para curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, ele vai. A outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isso, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade, eu digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão os filhos do reino, que seriam os filhos da promessa, porém serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feita conforme a sua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Meus irmãos, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar desse texto, já leram esse texto, e muitos pregadores enfatizam a cura do servo do centurião. Mas o que o texto está enfatizando, o que ele está nos mostrando com clareza, a mensagem desse texto é a fé de uma pessoa que não pertencia a Israel, uma fé de uma pessoa que não era filho da promessa de Deus, uma pessoa que não era praticante das leis, um gentil, um estranho que não fazia parte do povo de Deus, sendo através da fé aceito por Deus. Então isso nos mostra claramente que não são as leis praticadas no Antigo Testamento, ou a sua descendência judia, ou aquilo que te torna um israelita, que faz com que você seja salvo, mas exatamente a fé em Jesus Cristo. Observemos de novo esse texto. Um centurião, que era um soldado romano de alta patente, chega até Jesus. A Bíblia fala que ele foi um dos primeiros a chegar, ou seja, ouvindo falar aquilo que Jesus fazia, ele já tinha crido, ele já tinha acreditado, mesmo não pertencendo ao povo de Israel, mesmo não pertencendo aos fariseus, mesmo não praticando as doutrinas e atos que os fariseus praticavam, as suas purificações e a cultura judaica, ele encontrou fé para acreditar em Jesus Cristo. Você vê que Cristo aqui, ele enfatiza que nem em Israel ele viu tamanha fé, ele enfatiza, e detalhe, ele tinha todos os discípulos dele do lado, e ele diz: nem em Israel eu não vi ninguém até agora com tamanha fé quanto a desse centurião. Entenda bem que o reconhecimento do centurião aqui para Jesus Cristo não é que Jesus tinha o poder de curar, porque todos que estavam ali ouvindo Jesus, todos que estavam vendo Jesus, tinham fé que ele tinha poder de curar. Mas o que o centurião reconhece em Jesus Cristo é o quê? Que Jesus era a autoridade, que Jesus estava acima do que era natural, que Jesus não era apenas um curandeiro. Olha que reconhecimento que ele tem. Ele falou assim: olha, eu não sou digno que entre em minha casa. Por quê? Porque o romano, naquela época, eles não adoravam o Deus de Israel. Eles não serviam um Deus altíssimo. Eles serviam vários deuses. Então perceba bem que esse centurião, por mais que ele era uma pessoa de outra religião, ele tinha conhecimento de quem era Jesus. E reconhecendo Cristo, ele disse: eu não sou digno que entre em minha casa. O que ele percebe? O que esse sentimento mostra pra gente? Que o centurião sabia que aos olhos de Deus ele estava errado. Então há dois reconhecimentos aí: reconhecimento da grandeza de quem Jesus era, da grandeza de Deus, e o reconhecimento dele próprio, dizendo: eu não sou digno que entre em minha casa, eu não sou digno de te receber lá, porque você é grande e eu sou pequeno, porque você é magnânimo e eu minúsculo. Então o primeiro reconhecimento nosso diante de Deus deve ser esse: eu não sou digno. Todos aqueles que chegam com um ar de dignidade diante de Deus, achando que merece, Deus humilha. Mas aqueles que chegam com humildade diante de Deus, Deus exalta. Então o primeiro sinal que nos mostra desse centurião é: eu não sou digno de te receber. E isso já revela um coração preparado para receber Jesus. Então, você que tem desejo de receber o Espírito Santo,
Você que tem desejo de ser transformado, de mudar a sua vida, a primeira coisa que deve haver no seu coração é o que houve na vida desse centurião. Eu não sou digno. Entendeu? Eu não sou digno. Quando Jesus percebe essa frase, eu acredito piamente que Jesus se alegrou muito. Mas o centurião não para por aí. Ele diz assim: olha, eu sou homem de autoridade. Eu posso dizer aos meus servos, vai e vem, e eles vão e voltam. Eu digo aos meus soldados, porque além de servos, ele tinha soldados abaixo dele, e ele dizia aos soldados o que os soldados tinham que fazer, os soldados obedeciam. E ele demonstra um segundo ato de fé. Ele diz para Jesus: pois eu sei que se você mandar daqui, você não precisa nem ir lá, se você mandar daqui, eu sei que você tem poder para curar lá. Então presta atenção, a primeira coisa que esse soldado fez foi o quê? Reconhecer que ele não era digno. A segunda coisa que ele fez foi crer que para Deus nada é impossível. Ele não mediu a fé, ele não acreditou que Jesus podia curar, mas Jesus tinha que ir lá. Não, ele creu naquilo que era impossível. Ele creu que apenas pela palavra da boca, Deus podia mudar a história do servo dele. Percebe? Percebe como nós devemos agir diante de Deus? Primeiramente, chegarmos a Deus em humildade. Em segundo lugar, percebemos que Ele tem poder para curar, poder para transformar com estalar de dedos, com facilidade. Por quê? Porque Ele é autoridade sobre todas as coisas. E há um terceiro item aqui, muito importante, que revela mais uma vez o caráter desse centurião. Nós sabemos que provavelmente ele praticava idolatria, porque era um centurião romano de alto escalão, e Roma tinha muitos deuses, eles eram muitos religiosos, mas para outros deuses. Mas uma coisa ele estava fazendo aqui, que é fruto de Deus, fruto do amor. E o que era? É uma ação que ela está oculta, mas quando você analisa a história, você percebe que ele não está fazendo por ele. Você percebe que a atitude desse centurião não é buscando pela própria causa. Ele não foi a Jesus a fim de que Jesus curasse o filho, porque ainda assim seria a própria causa. Ele não foi a Jesus a fim de que Jesus lhe desse a cura, porque isso também é uma própria causa. Ele não foi a Jesus pedindo um sinal, pedindo um milagre, pedindo casa, carro, dinheiro. Ele não estava ali buscando por ele. Ele estava ali buscando por um servo. E isso demonstra o quê? Demonstra que primeiramente ele não estava ali diante do Senhor buscando para si mesmo. E em segundo lugar demonstra que ele tinha compaixão por aqueles que estavam abaixo dele, porque não era um filho dele, era um servo. E muitas vezes eu e você vamos a Deus para buscar as nossas vidas, ou por aqueles que nós amamos, e não por aqueles que não conhecemos ou consideramos que são menos que nós. Meus irmãos, o Evangelho nos revela que nós devemos viver as nossas vidas não para nós mesmos, mas pelo nosso próximo. O cumprimento da lei é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o que esse centurião estava fazendo se não cumprindo a lei? Se não acreditando em Cristo no sobrenatural e acreditando na doutrina do Senhor. Qual que era a doutrina de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não estava olhando aquele homem como um servo, ele estava olhando aquele homem como um próximo, como alguém igual, de igual importância para Deus. E Jesus olha para tudo isso, ele percebendo tudo isso, provavelmente ele se agradou muito, porque por Deus amar a humanidade, saber que a humanidade precisa reconhecê-lo, ele percebe que há tamanha fé como não havia em Israel. E no final do texto ainda ele diz: olha, haverão muitos do Oriente e do Ocidente que se achegarão e se assentarão no céu, que estarão no céu, que encontrarão salvação, porque creram no Filho do Homem. Mas muitos que são descendência, que são filhos de promessa, que são filhos de Israel, não reconhecendo Jesus, se assentarão fora, serão lançados às trevas. E ainda você acredita que as obras, que você praticando as obras da lei, que nos costumes, nas tradições, você pode se apoiar nisso? Fala para mim esse centurião, qual tradição cristã ele seguia, qual tradição judaica ele seguia? Ele era um romano, com tradições romanas, mas ele teve fé em Cristo. E aí você acha que só as pessoas que frequentam a tua denominação, a tua igreja, ou seguem a tua doutrina, ou têm o teu costume, o teu rito, só esses serão salvos? Só aqueles que frequentam aquela denominação que são salvos? De maneira nenhuma. Cristo está nos revelando claramente nessa palavra que são salvos aqueles que creem no poder de Deus. Se ele cria dessa forma, se o texto mostra que não houve ninguém com maior fé do que esse homem até o momento, nele, em Jesus, você acha que esse homem também não alcançou salvação? Você acha que uma vez esse homem chegando na casa dele e vendo o servo curado, que a partir dali ele parou de crer em Cristo? Ele parou porque foi só uma ação na vida dele? Ou esse homem, por perceber realmente que ele estava certo quanto às opiniões que ele tinha de Jesus, porque ele já chegou a Jesus certo de que Jesus curaria o servo. A fé dele não estava na cura, mas em Jesus Cristo, na autoridade de Cristo sobre as coisas.
E ele não era um cristão convencional como eu e você somos. Ele era um religioso de outras bandas. Você acha que o Espírito Santo não deu inspiração a esse homem? Ou seja, nós sabemos que todos aqueles que veem Jesus, que vão a Jesus, só podem ir a Ele se o Pai o revelar. Você acha que Deus Pai não permitiu com que esse centurião, mesmo estando nas trevas da idolatria, não percebesse Jesus? Quem levou esse centurião até Jesus foi Deus. Deus abriu os olhos desse idólatra para que ele pudesse ver que Cristo salva, que Cristo é a autoridade, que a fé em Cristo é o caminho certo. E você limita o cristianismo, as suas doutrinas, as suas religiões. Olha o que esse texto está dizendo. Aqueles que eram filhos da promessa vão ser lançados no fogo do inferno, mas este, por causa da fé, se assentará junto com Abraão. Alcançarão salvação pela fé em Jesus Cristo. Por isso eu digo para você, não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa as suas práticas, se você é macumbeiro, espírita, ateu, gay, não importa o que você é. Mas o que importa é que você consiga enxergar Cristo como Ele realmente é. Olhe para Jesus e creia. Porque uma vez olhando para Jesus e crendo, Ele te iluminará, Ele te mostrará quem Ele é, Ele te mostrará a verdade. Não é uma religião que te mostra a verdade, não é a doutrina que te mostra a verdade, não é a idolatria, mas uma vez você olhando para Cristo como Ele realmente é, crendo que Ele é capaz, Ele te iluminará. A Bíblia nos fala que quando o Espírito Santo vier, Ele nos mostrará tudo o que devemos fazer. A Bíblia também fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sendo assim, não é necessário que eu fique condenando as pessoas pelas práticas dela, porque uma vez que um pecador recebe a Cristo, uma vez que um pecador recebe o Espírito Santo, o que acontece com ele? Ele é iluminado, ele é lavado, batizado, limpo. E não é necessário com que uma doutrina, com que regras, com que religiosos moldem essa pessoa. Porque o próprio Espírito que essa pessoa recebe revelará a verdade. O próprio Espírito Santo mostrará o caminho. O próprio Espírito Santo limpará a pessoa. Ou vocês não creem no poder de Deus? Ou vocês não creem que Jesus pode mudar a vida de uma pessoa com estalar de dedos? Ou vocês não creem que para Deus nada é impossível? Uma vez nada sendo impossível para Deus, você acha que Deus deixará um dos deles se perder? Uma vez nada sendo impossível, uma vez Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, uma vez Ele tendo todos os atributos que existem em suas mãos, você ainda assim acha que um escolhido do Senhor se perderia? Jesus mesmo diz em sua palavra que todos aqueles que o Pai lhe der, Ele não perderá. Então a nossa preocupação não deve estar se a pessoa está seguindo a doutrina, se a pessoa está seguindo os mandamentos. Não, a nossa preocupação deve estar se a pessoa está tendo uma presença do Espírito Santo em sua vida, se ela está tendo a revelação de Jesus em sua vida, porque a Bíblia fala que automaticamente essa pessoa será purificada. Parem de atribuir as vossas doutrinas e religiões, parem de atribuir a si mesmo esse mérito de salvação, sendo que a obra é de Deus em sua vida, sendo que Ele faz em sua vida. Nós somos sempre imediatistas, achando que uma vez aceitando Jesus, primeiramente que não é Jesus, você não aceita Jesus, é Ele que te aceita, mas a gente acredita que nós devemos aceitar Jesus, e que de hoje para amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Existem pessoas que vão viver a sua vida inteira no pecado, e no seu último momento, a revelação de quem Jesus é, vai aparecer no dia da morte dessa pessoa, e ela será salva. Como aconteceu com o ladrão que estava ao lado de Jesus e reconheceu a mesma coisa que esse centurião reconheceu. O que ele reconhece? Eu não sou digno. O que aquele ladrão falou para Jesus? Olha, eu sou digno de estar aqui, eu sou digno dessa morte, eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. Então o reconhecimento de quem você é o primeiro passo para a sua salvação. Reconhecer a tua fraqueza, o teu pecado, a tua falha, reconhecer que você é pequeno, é o primeiro passo da salvação. E o segundo passo vem a misericórdia, é confiar que Deus te salva e não você salva a si mesmo, é confiar que essa obra de salvação vem de Cristo e não da sua vontade. Como eu sempre digo, a Bíblia fala que nós estávamos mortos para o pecado, mortos com o pecado, não para o pecado, porque senão nós não teríamos pecado, mas nós estávamos mortos em nossos pecados, e alguém que está morto não tem forças, alguém que está morto não toma decisões, alguém que está morto não escolhe, mas Cristo é experiente em ressuscitar. A Bíblia fala, o cair vem do homem, mas o levantar vem de Deus. Nós somos caídos, uma criação caída, nós somos um ser caído, como o diabo é. Mas o levantar vem de Deus. Deus te escolheu e Ele estendeu as mãos e Ele te levantou.
Não tema, não tema, não tema, crê somente, porque Ele fará a obra em sua vida. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminar, Ele vai cumprir, não porque Ele é fiel a você, não porque Ele deve alguma coisa para você, mas Ele é fiel a Ele mesmo, é algo que Ele desejou, é algo que Ele fez. A tua salvação de modo nenhum depende da tua vontade, depende do teu querer. Não é você que tem escolhido a Deus, mas Deus que tem te escolhido. Não é você que tem se preservado do mal, mas é Deus que te preserva. Não é você que escolhe as coisas boas deste mundo e não ao pecado, mas é Deus que faz isso acontecer dentro de você. Porque sem a ajuda de Deus, nós não seríamos nada. Se a tua salvação dependesse 1% de você, 1%, você seria condenado, porque nós somos desejados pelo pecado, pela ira, nós somos atraídos por aquilo que é errado. Mas Deus olha com misericórdia e Ele traz você do pecado e Ele te guarda como a menina dos olhos dele. E quando nós ouvimos falar menina, não está se referindo a uma mulher, está se referindo à bolinha do olho aqui, ó. E eu duvido que alguém consiga encostar as mãos na bolinha do olho sem fechar os olhos. É essa menina dos olhos, é o olho. A Bíblia está falando que Deus não permite com que nada te atinja, com que nada te arranque da presença dele. Entenda bem uma coisa: não confunda perder salvação com a prova que você está passando, porque aqueles que não têm a salvação não pensam em Deus, aqueles que não são salvos não têm esperança em Deus, aqueles que não são salvos não têm fé em Deus, não têm fé em Jesus. Não confunda a sua queda, o deserto, a tua provação, não confunda essas coisas com a perca da salvação. O diabo vem para te condenar, o diabo vem para mostrar para você que você está condenado. Ele é o acusador da sua alma. Toda pregação, toda doutrina que acusa você está sendo falada pela boca de Satanás. Cristo veio pregar a graça, Ele veio pregar a aceitação, Ele veio pregar o perdão de pecados, Ele veio fazer com que você reconheça os seus pecados, reconheça as suas falhas e não se apoie nas suas obras, mas nas obras que Ele fez. Portanto, o que você deve fazer hoje é tomar posse dessa obra, é tomar posse desse trabalho que Ele realizou pela sua vida e ter os mesmos frutos que esse centurião, dizendo que não é digno, mas que precisa dele. Você não é digno do Senhor, nunca será. Nunca pense que as suas melhores obras te tornam dignos do Senhor, nunca será. Mas Ele te olha com graça. E mesmo você não merecendo, mesmo você estando na idolatria, mesmo você estando no pecado, Ele ainda assim fará um milagre em sua vida.